Olá, eu sou o Rodrigo James e estou aqui mais uma vez para falar de cinema. Dessa vez sobre um filme que estreia essa semana no Brasil e já foi indicado ao Oscar, inclusive, nesta semana. Indicação para melhor filme e melhor atriz para Meryl Streep. Claro, estou falando de The Post, A Guerra Secreta, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks. Aliás, de cara uma curiosidade, é a primeira vez que Tom Hanks e Meryl Streep trabalham juntos. E sob a batuta de Steven Spielberg ainda mais, o que já torna o filme meio que obrigatório de ver. Mas a parte disso, The Post é um filme que fala sobre jornalismo, né? E não dá pra gente dissociar uma coisa da outra. O próprio Spielberg não dizem com essas palavras, né? Mas é óbvio que ele filmou, né? Pegou o roteiro, soube do roteiro e viu a oportunidade de fazer esse filme em função da briga de Donald Trump com a imprensa. O filme fala muito sobre isso, da relação entre o poder público, no caso o presidente da República, e a própria imprensa. A história do The Post é passada em 1971 e ela fala sobre um caso que ficou conhecido como o Pentagon Papers, ou os papéis do Pentágono, os documentos do Pentágono, que é uma série de documentos que foram produzidos ali na década de 50, 60, durante a Guerra do Vietnã. E nesses documentos fica muito claro que os Estados Unidos estavam mascarando a história do Vietnã para poder manter a guerra. Eles não queriam que a população ficasse sabendo que eles estavam sendo derrotados, que o país estava sendo derrotado. Ou seja, o governo, aliás, os governos americanos mentiram para a população e esses documentos, através de uma pessoa que teve acesso a eles, vazam para a imprensa, em princípio para o New York Times. O filme é contado sob o ponto de vista do Washington Post. Mas você fala, os documentos vazaram para o New York Times? Sim, porque a princípio eles vazaram para o New York Times, o New York Times começou a fazer uma série de matérias sobre os documentos, o Washington Post ficou puto porque não tinha os documentos em mãos, e começou, e a coisa virou uma polêmica, só que aí o governo americano impediu, através do Departamento de Justiça, a publicação dos documentos pelo New York Times. O Washington Post conseguiu então esses documentos e começou a publicar. E aí o filme vira uma espécie de, eu vou dizer batalha, mas não é bem uma batalha, é um confronto entre o personagem do Tom Hanks, que é o Ben Bradley, aquele mesmo publisher, editor do Washington Post, que ficaria famoso depois, porque era o editor do jornal durante a crise de Watergate, e a Katharine Graham, que é o papel da Meryl Streep, e Katharine Graham, que era a herdeira do Washington Post. A Katharine Graham, pelo menos a personagem que é retratada no filme, era uma mulher que assumiu o Washington Post, assumiu o jornal, depois da morte do marido dela, que ele sim era o chefe, o cabeça da história, era o CEO, vamos chamar de CEO do Washington Post, e como na linhagem ela era a pessoa da família que tinha que assumir, então ela acabou assumindo, só que ela não tinha muito tato para lidar com isso tudo. Então esse embate entre ela e o Ben Bradley, o personagem do Tom Hanks, é que forma o cerne do filme, porque de um lado você tinha ela, Katharine Graham, cuidando dos negócios do jornal, inclusive foi na época que o Washington Post teve o capital aberto na bolsa, e ela e os vamos chamar de os urubus que a cercavam, ficaram com muito medo de publicar esses papéis, com medo de represália do governo, de possíveis anunciantes, possíveis investidores, e do outro lado o Ben Bradley, querendo, obviamente, que o jornalismo fosse... que o jornalismo ganhasse, né, que os papéis fossem publicados. É o tipo de filme que é difícil falar se tem ou não spoiler, porque o resultado todo mundo sabe. Basta você procurar no Google aí, você sabe que os Pentagon Papers foram publicados e, na sequência, o Washington Post comprou a briga com o governo americano para que fosse feita uma nova... Comprou a briga, né? O Washington Post e o New York Times juntos compraram a briga com o governo americano, e isso acabou numa batalha que chegou até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e isso foi uma espécie de base
para a nova lei de liberdade de imprensa. Então essa é a trama do filme. Para quem gosta de história americana, para quem gosta de jornalismo, é um prato cheio. O filme, eu diria que ele é um pouco convencional, mas convencional em que sentido? Ele não tem nada inovador na forma, não tem nada inovador na forma com que a história é contada, mas é um filme de Steven Spielberg. O Spielberg é um cara que, aliás, eu recomendo um documentário sobre ele, chama Spielberg, que está na HBO e aí nos VOD, no Now da vida. O Spielberg é um cara que foi moldando, ele foi moldando e remoldando e se reinventando ao longo dos anos, reinventando a maneira de filmar. Eu digo que esse é um filme convencional, porque não tem nada de inovador, mas o Spielberg é um excelente contador de histórias, talvez dos melhores que a gente tem. Em nenhum momento você não entende alguma coisa. Ele deixa tudo muito claro. Aliás, ele precisa fazer isso porque a história não é tão fácil de ser contada. São muitos detalhes, muitas idas e vindas, muitos nomes. O Spielberg faz isso de uma forma tão tranquila e torna a história tão fácil e o filme tão agradável que é impossível você não gostar do The Post, mesmo que você não goste de história americana, mesmo que você não tenha uma intimidade com o jornalismo. Aliás, um parênteses para quem gosta de jornalismo, as cenas de imprensa, de prelo, de linotipo, de tudo aquilo mostram como um jornal era feito na década de 70, são especialmente saborosas, ok? Agora, é um filme de atores. Né? A parte disso tudo, é um filme de atores, principalmente o duo central, o Tom Hanks e a Meryl Streep. Meryl Streep está, mais uma vez, soberba, espetacular no filme. É impressionante como ela consegue, com poucos olhares e poucas inflexões de vozes, reparem nas cenas-chave do filme. São algumas reuniões, eu não vou detalhá-las aqui. Reparem nessas cenas-chave do filme, como ela consegue, com um olhar, uma virada de olhos, ou uma inflexão vocal, ela vai falando alguma coisa, de repente ela, however, que é o mas, né? Esses however que ela coloca são impressionantes porque você sabe o que vem depois. Você sabe a opinião dela, você sabe o que ela está querendo dizer. Nos olhos dela, você vê a emoção dela. Ela realmente é uma atriz. Acho que ninguém precisa falar mais nada de Meryl Streep, não é à toa. Acabou de receber a sua 21ª indicação para o Oscar. Tom Hanks também muito bem. O elenco de apoio todo também muito bom. Bradley Whitford. Aliás, eu quase não reconheci o Bradley Whitford, é um ator que eu adoro, daquela série West Wing. Eu quase não reconheci Bradley Whitford. O Bob Odenkirk, que é da série Better Call Saul e do Breaking Bad também. Enfim, o elenco todo do filme é composto por pessoas que você facilmente reconhece de séries, de outros filmes e tal. Então, fica aí a minha dica de hoje, The Post, um filme bem digno, com uma história muito bem contada pelo Spielberg. É muito bom, vale muito a pena. Então esse foi mais um videocast Esquema Novo, comigo, Rodrigo James, falando sobre cinema. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, em edição extraordinária ou não. Até lá.